Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Olá, Agora tudo sim. bom, Fabrício? Agora a gente está te escutando. Obrigado, Letícia. Eu não sei o que aconteceu, mas o Teams me colocou no mute, eu não tinha tela para tirar do mute. Mas ok, obrigado. Obrigado pela apresentação, Letícia. A gente vai ter também o Daniel, que é a Channel Manager da ForScout. Ele vai nos ajudar com algumas perguntas, caso vocês as tenham. E a qualquer momento, por favor, peçam para parar. Eu posso falar um pouquinho mais sobre determinado slide, sobre determinado assunto ou ponto do qual vai ser abordado. No mais, obrigado aí, desculpa por esse problema técnico que tivemos. Eu já vou pedir desculpa também, adiantado, porque talvez algum barulhinho de cachorro, alguma outra pessoa possa vir a falar. Como todos sabem, estamos em nossas casas e hoje talvez seja um dos motivos que a gente está até falando sobre esse tema. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre mitigar riscos e ter uma postura, uma visibilidade específica de todos os dispositivos hoje de vocês que estejam ou que possa vir a estar no futuro breve conectados pela sua VPN. Bom, eu tenho algumas perguntas específicas aqui. A gente não tem um jogo de interatividade, mas eu queria que vocês parassem um pouquinho, respondessem assim mesmo, se quiserem compartilhar o que vocês acham pelo nosso chat no Teams, por favor, fiquem à vontade, tá? Primeira pergunta é, a gente tem um aumento sensível em funcionários remotos depois da tão falada pandemia e do Covid-19, certo? Existem aí muitos conhecidos softwares e aplicações no mundo que são desenvolvidas para esse tipo de acesso remoto e compartilhamento de tela e reuniões, salas virtuais, telepresença, telechamada, conferência, muita gente chama de uma N coisas, mas de fato é uma ou várias aplicações das quais nos deixam comunicáveis com o mundo de nossas casas. Eu queria que vocês pensassem com vocês quanto vocês acham que foi o aumento desse software de acesso remoto instalados por alguma máquina que o ForScout gerencia. Só uma linha de raciocínio em porcentagem. A gente tem algumas faixas de porcentagem aqui. A gente está falando de um número no mundo, tá, pessoal? De 1 a 20, de 21 a 40%, de 41 a 60% e assim sucessivamente. Queria que vocês, se vocês puderem, eu encorajo a colocarem uma faixa de porcentagem no chat do Teams, para a gente tentar entender o que vocês acham que a ForScout conseguiu gerenciar desde que a pandemia começou. Alguém se habilita? Eu vou pedir ajuda para o Daniel. Daniel? Vamos lá. Quer que eu responda pelo chat ou vamos por aqui? Pelo chat, por favor. Vamos lá. Bom, a gente tem o Daniel participando. Mais alguém? %. Então, no mundo, de todos os 80, em torno de 80 milhões de dispositivos dos quais a ForScout gerencia, houve aumento de 32% dos softwares de acesso remoto que foram e que estão sendo instalados diariamente com o uso dessas aplicações nas máquinas que nós gerenciamos. Bom, isso a gente está falando em um uso absurdo de banda, um uso absurdo de aplicações, uma vez que não eram conhecidas por alguns desses usuários, e, por sua vez, um contexto diferente, especificamente diferente, para que a ForScout consiga gerenciar e absorver informações específicas para tomar algum tipo de decisão com essas informações. Então, como é que a gente começa esse assunto de hoje?
Aqui eu vou exemplificar duas situações específicas e uma situação da qual eu vou perguntar para vocês em relação à produtividade e segurança. A situação anterior, a gente tinha usuários gerenciados com máquinas específicas da sua corporação, das corporações existentes, ou BIODs, que são máquinas das quais eu tenho na minha casa, que é uma máquina de uso pessoal e que os usuários hoje possam vir a trazer para as companhias e de uma hora ou outra conseguir ser gerenciados por algum tipo de solução. E no mais, a gente tem aqui usuários remotos. Então, todo esse tipo de usuário ou dispositivo, especificamente, era contido na sua empresa, na sua companhia. Hoje a situação, ela inverteu. Os usuários que estão conectados dentro de um prédio, dentro da própria companhia, fisicamente falando, ele diminuiu drasticamente, e a quantidade de usuários remotos, que era a situação inversa, ele aumentou. E os dispositivos que uma vez estavam dentro, conectados por uma LAN, conectados por uma rede específica que estavam dentro de prédios de instalações físicas, eles subitamente encurtaram e esses usuários remotos de VPN, eles aumentaram de forma drástica. Então, eu estou falando aí de pelo menos 75% a 80% de aumento de usuários utilizando uma conexão de Virtual Private Network, mais conhecido como VPN. Então, a busca da companhia de vocês, inicialmente, de todos no mundo, inicialmente, produtividade. Vamos lá, vamos colocar todo mundo que uma vez estava dentro do prédio, que estava dentro de um fisicamente falando, da companhia, para trabalhar, para funcionar e para estar conectado numa rede local, numa rede do qual eu possa acessar recursos, aplicações dentro da companhia. E depois a gente pensa em segurança. Primeiramente, continuidade de negócio. Depois, segurança. Então, esses dois pontos específicos, esses dois cenários, eles se convergiram em algum momento inicialmente para produtividade e depois de produtividade a algum tipo de perfil de segurança. Bom, e como é que hoje a gente entende que é o segundo passo, ou um segundo ponto de preocupação com todos esses dispositivos conectados? Daí vem algumas perguntas específicas. Como é que a gente avalia segurança desses acessos remotos? Desses acessos aqui, uma vez que estavam dentro do prédio de vocês, dentro do prédio de todas as companhias, e por sua vez o VPN possibilitou essa conexão e essa coexistência de usuários distintos conectados através de VPN. Então, as perguntas vêm sempre na cabeça de todos. E eu queria perguntar para vocês se vocês estão aptos a responder algumas, pelo menos um terço, 20% ou 10% delas. Quem está conectando e de que dispositivo? Esses dispositivos BIODs devem ser tratados da mesma maneira que os dispositivos corporativos? Estou sempre fazendo pergunta específica de mitigar risco, para mitigação de risco e de compliance. Dispositivos remotos são escaneados por vulnerabilidade quando se conectam? Consigo garantir que esses dispositivos estão sendo escaneados e têm ou não algum tipo de vulnerabilidade quando eles estão se conectando à rede? Vocês sabem se os dispositivos remotos estão com a agente atualizado? Novamente, um ponto de compliance, mitigação de riscos. Qual a minha estratégia de patch, de atualização de patch e atualização de versionamento das aplicações específicas para se trabalhar? Todos nós sabemos que todas essas aplicações carregam vulnerabilidades, inclusive algumas delas saiu na mídia há pouco tempo atrás, há uns 15 dias atrás, sobre vulnerabilidades específicas na aplicação Zoom, que todos conhecem. Não estamos usando hoje, mas comumente usamos, eu particularmente uso, a Forescout usa, e a pergunta é qual a estratégia para atualizar e estar protegido contra algum tipo de vulnerabilidade desse tipo de aplicação. Algo que eu posso fazer para controlar aplicativos proibidos que estão rodando durante a sessão remota? Imagina uma máquina específica do qual tem a informação confidencial que está hoje conectada da sua casa e você não tem visibilidade de quem é essa máquina, onde está essa máquina e que tipo de aplicativo elas estão rodando, que por sua vez podem ter sido aplicativos instalados por algum tipo de atividade maliciosa,
por algum tipo de malware ou hacker ou alguma coisa. O que eu faço hoje pela segmentação de redes de usuários remotos. E ainda, uma última coisa a gente não pode esquecer de todos os dispositivos que estão conectados lá no escritório. Aqueles que ficaram lá, por sua vez, câmeras, telefones IPs, impressoras, algumas máquinas que, por sua vez, eram desktops e não laptops, que ficaram ligados e que têm alguma rotina de atualização, etc. Então, a avaliação de segurança de qualquer acesso remoto e dos dispositivos que ainda ficaram lá, ela tem que ser contínua. E todas essas questões, elas fazem parte de coexistência desse mundo de devices conectados, dispositivos conectados pela VPN e dispositivos que ficaram dentro de sua rede. Então, quais são os desafios atuais de hoje desses dispositivos que são conectados via VPN? Bom, inicialmente eu gostaria de falar sobre a visibilidade. Tem um jargão engraçado que a Forescout sempre, desde que eu entrei na empresa, desde que eu conheci a empresa, é aquela situação de que, é aquele jargão específico de que eu não consigo proteger aquilo que eu não conheço. Eu não consigo proteger aquilo que eu não sei. Como eu vou me proteger para aquilo que eu não vejo? Então, inicialmente o passo é o mesmo, não tem um segredo com nossas soluções ou com aquilo, falando de estratégia especificamente, para que você leve uma política de segurança, de mitigação de riscos e de compliance, sem um ponto específico inicial, que é a visibilidade. Então, eu preciso necessariamente saber quem está conectado, alguns contextos específicos para que eu tome algum tipo de ação e traga mais visibilidade para isso. Então, eu preciso saber que tipo de dispositivo, que sistema operacional, qual o IP específico, ou MAC address específico, algumas informações contextuais físicas ou lógicas para conseguir entender o que está e quem está conectado naquela máquina. De onde está vindo essa conexão? O meu concentrador VPN, ele é um concentrador que está vindo pelo Firewall, ele é um concentrador que está dentro de um roteador, ele é um concentrador, enfim, que está conectando a uma aplicação de SaaS, de SASE ou qualquer uma dessas sopinhas de letrinhas que hoje vocês têm. Qual é a postura que esse dispositivo necessariamente tenha que ter, mesmo obedecendo quem é, onde ele está e o que é? Ele pode ser um dispositivo que está numa blacklist, que tipo de serviço ou processo ele tem que estar, de fato, atualizado, funcional, quais os patches específicos de um antivírus, de uma criptografia de disco, ou de um vulnerability manager, ou de uma solução de busca de vulnerabilidades, necessariamente eu preciso ter. Eu tenho que criar uma postura específica para fazer com que esses dispositivos VPNs possam se conectar e que eles possam estar operacionais dentro da sua rede. Tem que obedecer uma postura. Então, não é que eu disponho de uma conexão VPN para os usuários ou para os dispositivos que estão em casa e que eu não obedeço uma série, ou pelo menos algum tipo de compliance para mitigar algum risco. Então, o que eu posso dizer para vocês é que não mudou nada. Necessariamente, a forma de se conectar é outra, mas os dispositivos que são hoje remotos, eles passam a estar internamente na rede de vocês. E eles são vetores de ameaça, vetores de alto risco, e se não obedecerem uma postura específica para mitigar esses riscos, eles se tornam uma fonte de ameaças. Bom, como é que eu ganho visibilidade desses dispositivos remotos? Especificamente ou tecnicamente falando, existem N formas distintas da gente conseguir trazer essa visibilidade para esses dispositivos remotos. Os métodos de descobertas desses dispositivos, eles sempre têm que estar focado no ponto de onde essa conexão de VPN partiu. Então, hoje, se
Se essa conexão está dentro do concentrador de Firewall, se ele está dentro especificamente de um SAS ou de um roteador específico, então, necessariamente, esse roteador, esse Firewall, esse tráfego específico que esteja na nuvem, da nuvem conecta para uma rede interna, ele deve ser espelhado, ele deve ser multiplicado, ou ele deve ser encaminhado para alguma solução. E essa solução necessariamente irá colher essas informações inteiras, especificamente de usuários, de dispositivos, de postura, para que traga uma visibilidade, uma classificação, uma pré-classificação, tá? E uma mitigação de riscos dessas informações que estão dentro desses dispositivos. Tá? E a gestão desses dispositivos remotos? O que a gente pode prover, ou o que uma solução necessariamente tem que prover? Necessariamente, para criar um primeiro passo de gestão, o passo anterior de visibilidade é um passo necessariamente um passo necessariamente primordial para que eu consiga prover gestão de dispositivos Windows, Mac, Linux ou qualquer outro que esteja conectado à sua rede VPN. Então, esse tipo de gestão ele pode ser, tecnicamente falando, via WMI, SSH ou qualquer camada de sistema operacional que tenha acesso à sua VPN. Necessariamente dispositivos que são de terceiros e dos quais vocês não tenham, por exemplo, uma gerência, a ForScout distribui um agente, esse agente chamado Secure Connector. Ele pode ser um agente que se instala e depois automaticamente ele é dissolúvel, ele se desinstala da memória da máquina ou do disco e ele vai fazer com que a visibilidade do contexto desses dispositivos que estão conectados via VPN seja persistente. E necessariamente vocês têm que entender que todos os métodos são flexíveis. Eles têm que abrir mão de uma só forma e tem que abrir um leque específico com N formas distintas. Seja por uma instalação de um agente, seja por identificação desse contexto de informações vinda de um concentrador VPN, seja por um plugin, uma API que configurada lá no seu SaaS ou no seu SaaS compartilha informação contextual com a nossa solução, com a solução de visibilidade. Existem N formas distintas de se conectar a uma VPN. Necessariamente, uma solução capaz e cabível de dar essa visibilidade, ela tem que distribuir N formas diferentes também de conseguir ter visibilidade de categorização e classificação desses dispositivos que são conectados remotamente. Então, partindo para o próximo ponto. Como é que eu garanto compliance desses dispositivos remotos? O compliance desses dispositivos é óbvio que vai estar totalmente ligado a uma postura específica focada na política de segurança da informação de cada uma das companhias. Mas o básico específico daqueles que trazem vulnerabilidades, que trazem ameaças que já estão instaladas e que, por sua vez, podem vir a ser instaladas dentro de um dispositivo que não está, aquele que está não compliance, isso é um ponto crucial para que o elo fraco não seja o dispositivo que está, por sua vez, na VPN. Então, inicialmente, análise contínua de postura desses dispositivos, eu nunca posso parar de avaliar esse dispositivo, uma vez que a cada minuto, ou a cada hora, ou a cada dia, ele passa a ser um dispositivo não atualizado, ou desatualizado, ou faltando algum tipo de patch. Necessariamente, é inteligente que eu seja uma solução sem agente, para que os dispositivos corporativos que vocês tenham, evite um alto uso e alta instalação de agentes. E também, necessariamente, eu preciso de um agente para máquinas que não é, por exemplo, de dentro do domínio, ou uma máquina que não é cedida pela própria companhia. E o último e o mais interessante dos pontos, a reação, né, a resposta àquele incidente, com notificação, com remediação, ou até a própria restrição de acesso, ela deve ser muito rápida, em momento de máquina. Então, isso é um incidente. É uma solução
está desatualizada, ou algum tipo de vazamento de informações aconteceu da máquina do Fabrício, que está conectado em VPN, por uma conexão VPN de sua casa. Isso é incidente, o incidente aconteceu. No momento que isso acontece, a reação, a resposta a esse incidente tem que ser muito rápida. Inicialmente, notificações e remediações são 2 pontos específicos, dos quais eu consigo tratar essa máquina e devo tratar com isso, e se caso seja um incidente com uma severidade muito alta, necessariamente a gente precisa restringir o acesso daquele dispositivo, daquela máquina, para aquele meio específico que é a VPN. Então, alguns exemplos específicos aqui. Os patches que estão instalados são os mais atuais. Eu tenho alguma aplicação específica instalada, um antivírus instalado, então está todo mundo atualizado. Vamos checar tudo isso. A criptografia de disco, por mais que eu citei agora, ela está rodando? Né? São 3 pontos específicos de várias políticas de segurança e várias políticas de postura de dispositivos que uma companhia busca e que realmente ela não tem que deixar esse elo ser o mais fraco, porque esses dispositivos estão, uma vez conectados de VPN. Bom, a gente vai para a pergunta número 2. Eu acho que aí quem conseguir responder, eu acredito que sim, a gente pode até ajudar se a resposta for aquela que a gente não está esperando, mas hoje, algum de vocês faz análise de postura de dispositivos se conectando a VPN. Então, hoje, vocês que estão conectados via VPN, ou sua companhia inteira conectados por VPN, vocês fazem postura de dispositivo? Sim, em alguns casos, ou não. A mesma postura que vocês fazem, ou algo parecido, que quando esses mesmos dispositivos estavam numa rede local, conectadas fisicamente num prédio, ela é feita? Sim, não, talvez, em alguns pontos específicos. Então, fica aí uma pergunta para vocês, para tentar entender se vocês estão mitigando riscos, se estão seguindo políticas de compliance, e se essas políticas de compliance e de segurança da informação são cabíveis para criar uma postura para que vocês não tragam vulnerabilidades ou não específicos pontos de vulnerabilidade para a rede de vocês. Bom, então, vou falar um pouquinho aqui de alguns 2 tipos de controles que a gente consegue fazer. Basicamente, eles estão divididos em controles de rede, network controls, e controle de host controls. Então, é interessante do qual algumas ações para controlar esses dispositivos remotos sejam tomadas a partir do momento do qual esse dispositivo não está em compliance, do qual essa máquina ou esse usuário não está em compliance com a postura do qual foi criada, mesmo que ele esteja em VPN. Então, restringir qualquer acesso, enviando para esse dispositivo vulnerável, não atualizado, ou específicos pontos de não cumprimento de política de segurança da informação, fazer com que esses dispositivos não tenham mais acesso à rede, bloquear especificamente a comunicação numa porta, enviar informações automáticas para o firewall bloquear esse dispositivo, mesmo num momento de pré-conexão ou num momento que vocês já estejam, que esse dispositivo já esteja conectado e uma vez não estando compliance depois de estar conectado, restringir também esse acesso. Aí a gente fala de um segundo ponto específico. Alguns de vocês, talvez todos vocês aqui, tenham alguma solução de cibersegurança, de cybersecurity do tipo CIEM, Firewall, um Web Gateway ou algum Vulnerability Manager específico. É necessariamente inteligente que essa solução de visibilidade e de controle possa disparar ações em outras plataformas de cibersegurança. Então, por exemplo, se você tem um Next Generation Firewall e esse Next Generation Firewall esteja provendo VPN, também esteja provendo acesso ao web, acesso a aplicações específicas, uma vez que um dispositivo esteja não compliance, é interessante que a solução dê essa visibilidade e dispare ações para que essa ação já seja tomada no firewall. Bloqueie aplicações, bloqueie comunicação desse dispositivo para com a internet ou para redes internas
Então é interessante que todas as ações sejam coordenadas e orquestradas com outras plataformas de cibersegurança. E o último ponto é remediar aquele problema. Então, eu tenho uma aplicação da qual não é compliance, que foi instalada agora e está numa blacklist, ou não está numa whitelist de política de segurança da informação, eu posso simplesmente mandar um comando e fazer com que essa aplicação não funcione mais na memória do computador. Eu posso instalar algum patch, eu posso enviar informações da máquina específicas para o instalador de patches do tipo Altiris, Microsoft System Center, ou algum outro que vocês tenham para que esses patches sejam instalados, ou o próprio Forescout pode fazer uma instalação desses patches, atualizando os agentes. E, por fim, abrir tickets em helpdesk, em service desks, para que toda a cadeia de resposta àquele incidente, ou de correção, ou de remediação daquele problema, seja feita. Abrir um ticket com um problema de uma máquina que está num compliance por uma atualização de antivírus. Apliquei o patch, instalei o patch específico do antivírus, atualizei o antivírus, automaticamente notifiquei a área de Service Desk e eu posso ir lá automaticamente fechar um ticket que foi aberto pela própria solução da Forescout, pela própria API da Forescout. Eu abro, remedio e eu fecho o ticket e faço com que uma máquina, uma vez que não é compliance, não esteja em compliance, passe a ser compliance, passe a estar dentro das cabíveis orientações e requerimentos de política de segurança da informação, mitigo o risco e faço com que a continuidade de negócio seja apta e dê o próximo passo. Bom, falei disso tudo aqui. E aí eu entro num outro detalhe, que é reduzir os riscos dos dispositivos que não se concordam. A Forescout também é uma solução que segmenta a rede e, com base em uma função do dispositivo, eu consigo, em conjunto com switches, em conjunto com firewalls, em conjunto com infraestrutura de rede, segmentar e microsegmentar suas redes específicas que estão dentro da corporação, com base em uma infecção, com base inicialmente em tipos de dispositivos, com base em contextos, com base em sistema operacional e com base da função daquele dispositivo na rede. Não é que uma câmera que esteja conectada naquela rede, necessariamente ela deve estar naquela rede, uma rede de produção, uma rede de banco de dados, uma rede de SaaS, por exemplo, comunicando com um servidor que esteja na nuvem, que isso vai ser uma solução cabível uma parte cabível para que sua rede continue com um tráfego específico naquele segmento. Então, a partir do momento que eu conheço e eu consigo visualizar esses fluxos, eu tenho uma intersecção mostrando que existe, por exemplo, câmeras que estão comunicando com dispositivos dentro da VPN. Isso, de alguma forma, está errado. Então, eu tenho usuários remotos, por exemplo, comunicando com dispositivos IoTs ou com câmeras específicas do prédio. Isso aqui é um ponto de atenção, e esse ponto de atenção, ele deve ser tratado. Então, inicialmente, eu vou ver esse fluxo de conexão, eu consigo desenhar e simular algumas políticas, ou seja, criar políticas específicas para que isso não aconteça, e eu consigo reagir, criar uma política para que eu controle, microsegmente essa rede e diminua aí uma interface específica de ataque e uma interface específica de risco, fazendo com que a minha rede alcance, na verdade, um Zero Trust muito mais fácil. Bom, e aí a gente falou bastante de conexões com VPN, conexões com concentradores de VPN. Aqui a gente, acho que, se não me engano, há 2 semanas atrás, a gente fez um webinar e também publicou um arquivo gigantesco com a nossa
com a nossa rede mundial e com a nossa base de clientes e prospects e integradores também. Esse material, ele ensina vocês, ensina o cliente especificamente a se integrar com diversos tipos diferentes de concentradores VPN, para que todos esses dispositivos que estejam uma vez conectados e integrados a esses vendors de firewall, de roteadores e de SaaS, por exemplo, sejam passíveis de ter 100% de visibilidade contextual, da forma que a gente citou, que a gente possa controlar com base nesse contexto e criar políticas com base nesse contexto, trazendo um inicial assessment de compliance e, por sua vez, a mitigação de vários riscos, e trazer um passo a mais, uma quantidade a mais de informações das quais essas marcas, por si só, não conseguem trazer. Então, é um documento super interessante, eu vou enviar o link para vocês. Então, é um passo a passo de como configurar e de como integrar todas essas marcas e mais umas outras, pelo menos mais outras 12 marcas de concentradores VPN, e qual é o objetivo e qual é o ganho que vocês têm nessa busca contextual de informações. Bom, a gente vai encerrar aqui com essa última pergunta, vai abrir para perguntas. Eu acredito que até agora a gente não tem... a gente tem mais 20 minutinhos, pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu gostaria de abrir para perguntas. Se caso a gente não tiver, eu vou encerrar com o envio das informações que foi apresentado aqui. E, por sua vez, me deixar aberto a qualquer tipo de contato, perguntas, deixar os contatos do Daniel também aberto a isso, e sem sombra de dúvidas da Security for IT. Aí a pergunta de vocês para vocês vocês veem a necessidade de se ter controle, todo esse tipo de controle que a gente falou aqui agora, nas conexões VPN? Vocês acham que isso pode ser interessante para o rico e contextual, para a rica e contextual junção de informações e tomada de decisão sobre os dispositivos hoje que estejam conectados via VPN? Bom, as alternativas são simples. Nunca senti falta, nunca fiz. Já senti falta uma vez ou outra por buscar uma informação específica numa máquina, saber onde a máquina estava, que tipo de máquina que estava pendurados naquela conexão, com aquele usuário específico. Ou sim, seria 100% ideal ter sempre algum tipo de solução que traga visibilidade 100%, que traga controle com base nessa visibilidade, esse contexto de informações, e que possa orquestrar as ações na tomada de decisão de por exemplo, incidente que vocês possam vir a ter. Bom, eu encerro por aqui. Foram 40 minutinhos, um bate-papo rápido. Deixo aberto aqui agora para algum tipo de pergunta específica, seja ela técnica, seja ela um pouco menos técnica, ou um pouco mais de negócio, ou alguma coisa na linha de raciocínio que possam ajudar vocês a conseguir a diminuir, a mitigar risco de todos os dispositivos que hoje se conectam pela sua VPN. Obrigado. Acho que a Letícia, Daniel, alguma pergunta? A gente tem alguém querendo interagir? Daniel, a gente teve aqui uma interação no chat, respondendo, né, a pergunta que você fez, que sim, principalmente com o aumento das pessoas trabalhando remotamente. Acho que foi referente a essa última pergunta, né, referente à necessidade de ter controle. Muito bem. Você quer, essa pessoa que perguntou, vocês quer interagir, quer fazer algum tipo de comentário que a gente possa ler, algum desafio que vocês tiveram e que não conseguiram realizar ou conseguiram vencer esse desafio por uma falta de contextual de informações desse dispositivo? Se quiserem, gente, por favor, a hora é essa, fiquem tranquilos, à vontade. Tá aberto aqui o chat, se a pessoa mandar, a gente interage.
Só lembrando, pessoal, não tem pergunta ruim, não tem pergunta boa, não tem pergunta difícil, pergunta fácil, qualquer pergunta, qualquer interação é importante. A gente percebe que muitos clientes estão sentindo na pele esse aumento de demanda de conexões remotas, conexões via VPN, então a gente também, inclusive, a gente quer saber de vocês quais os desafios que vocês estão tendo, quais os desafios, quais os perigos que vocês estão encontrando, se teve algum problema, se tudo foi 100% certo, se deu tudo certo na conexão do seu pessoal. Então, qualquer feedback é super importante para a gente. Bom, acredito que a gente não tem mais nenhuma pergunta ou nenhum comentário. Pessoal, a gente vai estar enviando esse material para vocês. Tímido, Fabrício. Fica tranquilo. Eu vou estar enviando esse material, acho que a Letícia vai estar enviando esse material para vocês. Vou deixar meus contatos nesse envio de materiais, assim como os contatos do Daniel também. Sem sombra de dúvidas, a Security for IT, com todo o time, tanto técnico quanto comercial, podem ajudar vocês em algum tipo de dúvida ou alguma nova indagação que acontecer. Também vou compartilhar essa documentação em relação aos ganhos, às configurações, inicialmente, que é possível de fazer com todos os vendors que a gente falou aqui, e os possíveis ganhos de visibilidade, controle e orquestração que vocês possam vir a ter uma vez chegando a configurar a solução Forescout com um desses ou com uma série de outros concentradores VPN. No mais, obrigado pelo tempo. Passo a palavra para a Letícia. Acho que a Letícia vai encerrar aqui nosso webinar. E Sim. Obrigado novamente, conto com a ajuda de todos. Muito obrigada, Daniel e Fabrício, pela disposição, pela apresentação, que foi muito esclarecedora. Mais uma vez, eu coloco o nosso time comercial à disposição para todo mundo que estiver precisando. A gente vai encaminhar todo o material que o Fabrício apresentou. A gente teve alguns inscritos, a gente vai entrar em contato com todos, e qualquer dúvida a gente está à disposição, junto com o time da Forescout também. E muito obrigado mais uma vez, Fabrício e Daniel, pela parceria sempre.